Olá, caros alunos, bom dia, né? Vamos dar início neste momento à nossa aula 17, né? Lembrando que na nossa última aula nós estávamos falando de quê? De campos conservativo. Vimos que um campo é conservativo quando esse campo se escreve como o gradiente de uma determinada U, e essa U é chamada de função potencial. Ou seja, essa U é uma função escalar, né? Onde o gradiente dessa U dá exatamente o campo F. Perfeito? E essa U, ela era chamada de função potencial. Agora, nesta nossa aula, a gente vai entender como determinar esta U. Até fiz um exemplo para vocês no vídeo passado, onde eu já mostrava, olha, pega essa U e o gradiente dela dá o campo, né? Então, aí vocês poderiam se perguntar, né? Peraí, professor, mas da onde você tirou essa U, né? Então, agora vocês vão entender basicamente como você pode determinar essa U. Perfeito? Então, vamos lá, pessoal. Ó, vamos supor inicialmente que você tenha, né, um campo vetorial F. Ó, aqui novamente a gente está restringindo, né? Estão dizendo que esse campo vetorial F ele tem três, e é definido por essas três funções escalares, tá? E que o gradiente de uma função potencial U supondo que f e o gradiente de uma função potencial u em um domínio do R3, né, podemos determinar u usando as seguintes igualdades. Bem, vamos entender. Vamos supor que f seja um campo vetorial e que u seja uma função potencial, né, igual, que vai nos dar exatamente que o gradiente desta u seja exatamente o campo f. Bem, pessoal, eu estou dizendo o seguinte, que para mim determinar u, eu preciso usar simplesmente três igualdades, tá? Três igualdades. O quê? Que a derivada da u seja igual, a derivada desta u em relação a x seja exatamente o f1, a derivada da u em relação a y dê o f2, e a derivada da u em relação a z dê exatamente a f3. Onde quem é f1, f2 e f3, pessoal? São exatamente as funções componentes do campo f. Aí vocês podem estar se perdidos, professor. Espera aí. Você vai determinar a função potencial u usando essas igualdades. Mas da onde você tirou essas igualdades? Vamos entender, pessoal. Bem, observe. O que a gente viu? F, a gente viu basicamente isso, né? Na aula passada. F, né, o campo F, né, que nesse caso é igual a esse F1, F2 e F3, a gente viu que ele é conservativo, né? É conservativo, se somente se, pessoal, a gente viu que existe essa função potencial u, né? Existe u, que é uma função que depende, por exemplo, de x, y, z, certo? Tal que o gradiente da u, eu vou até escrever assim, o campo f seja igual ao gradiente da u, tá? Perfeito. A gente viu isso, pessoal. Agora eu quero determinar quem é essa u. Essa u é a nossa função potencial. Então, ó, observe. Então, ó, a f, ela é escrita dessa forma, né? F1i mais F2j mais F3k. A gente sabe que essa F1, F2 e F3, elas são funções do tipo, né? Uma função de x, y, z, tá? Então, são funções que dependem de x, y, z, e claro que elas vão acabar levando em valores em R, tá? São funções escalares. Perfeito. Então, ó, a f, que é dada dessa forma, para que o campo seja conservativo, ela tem que ser igual ao gradiente da u, tá? O gradiente da u é dado desta maneira, tá? Então, observa, f é igual ao gradiente da u, que é dado desta maneira. Ou seja, esse vetor aqui é esse vetor. Então, eu tenho a igualdade entre dois vetores, observe, isso aqui é tudo igual, tá? Então, eu tenho a igualdade entre esse vetor e esse vetor, certo? Então, ó, observe, o campo vetorial f é igual ao gradiente da u, se somente se esse vetor aqui é igual a esse, né? Que é o vetor que define a função vetorial e o vetor que define o gradiente da u, certo? Então, se você tem a igualdade de dois vetores são iguais se somente se
né, as componentes correspondentes são iguais. Então, o que você vai ter, pessoal? Que a primeira componente daqui é igual a essa primeira daqui. Então, a derivada da u em relação a x precisa ser igual a f1. A derivada de u em relação a y precisa ser igual a f2, tá? E a derivada de u em relação a z precisa ser igual a f3. Então, é daqui que você tira essas igualdades aqui, certo? Então, eu estou dizendo para vocês que eu consigo determinar essa u simplesmente usando essas igualdades que eu tirei daí, exatamente, certo? Então, ó, usando essas igualdades, eu vou conseguir determinar a u. Então, vamos fazer um exemplo, tá? Olha, eu quero verificar se o campo abaixo é conservativo. O que foi que a gente viu na aula passada, pessoal? Que para que o campo seja conservativo, a gente precisa verificar se o rotacional dele é nulo, certo? Se o rotacional é nulo, o campo é conservativo. Perfeito? Perfeito. Em casos afirmativos, eu quero encontrar uma função potencial u, tá? Então, inicialmente a gente vai verificar se o campo é conservativo e depois a gente pretende encontrar quem é essa função potencial que vai fazer com que esse campo se escreva como gradiente desta u, tá? Então, observe. Por que eu peço para vocês verificarem primeiro se o campo é conservativo? Porque a gente viu pelo teorema passado, na aula anterior, que se o campo, se o rotacional não for nulo, ou seja, se o campo não é conservativo, então essa u não existe, tá? Então essa u não existe. Então não precisa nem fazer o cálculo que você não vai encontrar ela. Perfeito? Então vamos lá. Então, para que o campo seja conservativo, a gente precisa calcular o rotacional. Então, inicialmente observe que o campo F é um campo tal que as F1 e a F2, F3 são funções contínuas. Observe aqui, ó, são todas funções contínuas aqui, funções do primeiro grau, funções que dependem simplesmente, são funções bem definidas, né? Bem comportadas, estão definidas em todo o R3 aqui, tá? Então, ó, essa daqui é a nossa F1, F2, tá? F3, tudo bem? Então, observe que essas funções são funções contínuas e que possuem derivadas parciais de primeira ordem contínuas em R3. Por que isso é importante? Porque observe que a gente vai ter que calcular aqui, ó, as derivadas dela, basicamente, vamos ter que usar o cálculo das derivadas dela para calcular a rotacional, certo? Então, as primeiras derivadas tem que estar bem definida, ó. E aí, ó, a gente viu na equação, na aula passada, que a gente precisaria satisfazer algumas igualdades lá para que o rotacional fosse nulo, né? Principalmente a derivada de f1 em relação a y precisa ser igual à derivada de f2 em relação a x, tá? E aí vamos ver se isso é verdade. Quem é a derivada de f1 em relação a y? Olha aí, estou derivando f1 aqui em relação a y. Então aqui esse 2 dá 0 e aqui, como estou derivando em relação a y, dá 1z, dá z, tá? E quem é a derivada de f2 em relação a x? Olha, derivada de f2 em relação a x, tá? Olha aqui, ó, estou derivando essa daqui em relação a x. Então, a derivada de x é 1, que multiplica z, então dá z, e isso aqui dá 0, então dá z. Tanto essa quanto essa dá z, então vale essa igualdade. Vamos verificar a derivada de f1 em relação a z e a derivada de f3 em relação a x, tá? Ó, a derivada de f1 em relação a z dá y, certo? E a derivada de f3 em relação a x, derivada de f3 em relação a x, tá aqui, ó, f3 em relação a x. Então, isso aqui dá 0, né, porque não depende de x, e aqui dá y também. Então, novamente, vale a igualdade da f1 da derivada de f1 em relação a z com a derivada de f3 em relação a x. Porque, de onde eu estou satisfazendo essas igualdades? Do vídeo passado, a gente viu para que o rotacional, se fosse nulo, esse precisaria ser igual a esse precisaria ser igual a esse, e esse precisaria ser igual a esse. Aí depois você faz a verificação para esse daqui, tá? De acordo com a função aí, tá tudo certinho. Então, nesse caso, pessoal, como vale essa igualdade, nós concluímos que o rotacional, né, do campo é nulo. Se o rotacional é nulo, a gente conclui que F é um campo conservativo, tá? É um campo conservativo. E assim vai admitir essa função potencial, U, tal que, né? Ou seja, vai admitir uma função potencial U em R3. Ou seja, vai existir essa U tal que o quê? O campo F vai ser igual ao gradiente desta U, certo? Vai valer essa igualdade aqui, perfeito? Então, vamos determinar quem é essa U. Agora que a gente vai entrar no cálculo acima. Observe,
Eu disse que eu consigo determinar quem é o campo simplesmente usando essas três, quem é a função U, simplesmente usando essas três igualdades. Ó. Então é isso que eu vou fazer. Então, ó, a gente precisa satisfazer que a derivada de F1 de U em relação a X precisa ser igual a F1. Mas quem é F1 olhando para o campo? Olha, tá aqui, ó, F1 é YZ mais 2. Então, eu coloco aqui, ó, YZ mais 2. A derivada de U em relação a Y precisa ser igual a F2. Eu estou tirando lá de cima. Quem é F2 com relação a esse campo, pessoal? Tá aqui, ó, é XZ mais 1, tá? E quem é F3, a derivada de U em relação a Z precisa ser igual a F3. Quem é F3? Olha aí, observe. Tá aqui, ó, F3, XY mais 2Z, tá? Perfeito. Então, ó, eu vou usar essas três igualdades que eu tirei lá do início do vídeo, tá? Ó, essas igualdades aqui, eu vou usar elas, que eu estou enumerando de 1, 2, 3, para mim conseguir determinar quem é essa U. Perfeito? Então, vamos lá. Olha, pessoal, observe, aqui eu tenho a derivada da U em relação a x. Isso aqui dá essa função. Mas eu não quero a derivada da U, eu quero determinar quem é a U. Então, o que eu teria que fazer aqui, pessoal? Tá? O que eu teria que fazer aqui? Meio que eu tenho que deixar essa U livre, tá? Então, se eu quero deixar essa U livre, vocês concordam comigo que se eu integrasse aqui, né, em relação a x, o que ia acontecer, pessoal? O que é que dá a derivada, a integral da derivada em relação a x, pessoal? Da própria U, tá? Observe, da própria U. Por quê, pessoal? Porque você não precisa... O que é a integral, pessoal? Integral é o seguinte, você tem uma integral de f de x dx, né? Então, a integral, ela é exatamente o seguinte para nós. Ela é uma função, né? F grande de x, tá? F grande de x mais k. Onde essa f grande de x, ela satisfaz uma característica bem elementar. Qual é essa característica? Que quando você deriva a f grande de x, isso dá quem? A própria f de x. Ou seja, essa f grande de x é uma primitiva, tá? Então, por que isso aqui dá a u, pessoal? Quando você calcula a integral da derivada. Primeiro que a integral é uma função inversa da derivada, tá? Então, a integral da derivada dá o próprio u. Mas vamos entender melhor. Por quê, pessoal? Por que isso aqui, a integral, isso daqui eu estou dizendo que dá a u, tá? Por que isso é verdade, pessoal? Porque se essa u aqui, se essa integral da derivada da u em relação a x dá a u, ó, essa u está fazendo esse papel aqui. Significa que quando você deriva, né? Significa o quê, pessoal? Que a derivada da u em relação a x precisa ser igual a quem, ó? Essa função que está dentro da integral, que é exatamente ela aqui, ó. Certo? Deu para entender? Por que dá u? Porque quando eu derivar a u, volta para cá, ó. Derivar u em relação a x, uma vez que eu estou integrando em relação a x, certo? Dá a u, porque quando eu derivo a u em relação a x, dá isso aqui. É simples, né? Certo? Deu para entender, né? Então, perfeito, pessoal. Então, ó. Como eu quero isolar a u, então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou integrar o 1, né? Eu vou integrar aqui 1 em relação a x. Mas se eu integrar aqui, eu tenho que integrar aqui em relação a x. Perfeito? Então é isso que eu vou fazer inicialmente. Ó, eu vou usar 1, integrando 1 em relação a x, vem, ó. Eu passei a integral aqui e vou passar a integral no outro lado da igualdade, aqui, ó. Então, integrei em relação a derivada de u em relação a x e integrei yz mais 2 em relação a x. Perfeito. Vamos lá. Então, ó, e quanto é que dá essa integral aqui, pessoal? Aí você tem que calcular a integral realmente, um cálculo simples, tá? Cálculo de primitiva. E observe que eu estou derivando em relação a x. Integrando em relação a x. Então, se eu estou integrando em relação a x, pessoal, isso daqui para mim é constante. YZ é como se fosse uma constante. É como se eu estivesse integrando 2dx. Quanto é a integral de 2dx, pessoal? É a simples, né? É igual a 2x, né? Porque quando eu derivo 2x, volta para o 2, tá? Então, troca 2 agora por isso daqui. Então, dá o quê? YZx,
tá? YZX. Mais 2. Aí volta para cá, né? Mais 2x, né? A integral de 2 dá exatamente 2x. Quando eu derivo 2x, volta para o 2, tá? Só que como isso aqui é uma integral indefinida, o que a gente coloca, né? Integral de 2, por exemplo, aqui a primitiva, essa daqui, seria 2x mais uma certa constante c, né? Porque isso aqui é uma família de primitivas, perfeito? Então, a integral de YZ mais 2 dá YZX, em relação a x, mais 2x, mais uma constante. Só que uma vez que eu estou integrando em relação a x, essa constante ela pode depender de y e z. Por isso que eu estou chamando a de yz, ou seja, porque ela pode depender de y e z, porque quando eu derivar aqui em relação a x, isso daqui ainda continua sendo uma constante para mim, certo? Perfeito. Então, olha só o que aconteceu, pessoal. E essa integral daqui, pessoal, ela, como eu já expliquei para vocês, dá a própria u. Então, o que eu consegui tirar daqui, pessoal? Que, olha, a u de x, y, z, ela é x, y, z mais 2x mais essa constante aqui, certo? Que pode depender de y e z. Observe que o meu objetivo é determinar quem é essa u. Aí você poderia falar assim, ah, professor, que bom, você já determinou. Não, não determinei. Por quê? Eu já sei que essa u, ela tem basicamente essa cara. O problema é que eu não sei ainda quem é essa constante, certo? Eu não sei quem é essa constante ainda. Então, eu ainda preciso determinar essa constante para a u ficar completamente definida. Então, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou tentar caminhar. Observe que, até o momento, eu só usei a primeira equação daqui das 3 que eu tinha. Eu vou tentar caminhar agora para a segunda, né? Eu vou tentar usar essa segunda. Então, para mim tentar caminhar para a segunda, olha, aqui é a derivada de u em relação a y. Então, eu vou meio que tentar igualar o que eu tenho lá em 4 com essa daqui. Então, o que eu faço? Eu derivo a u aqui em relação a y, tá? Que eu vou ficar com a derivada da u em relação a y. Eu vou conseguir igualar aqui, ó. Que aqui eu tenho a derivada de u em relação a y. Quando eu derivar aqui em relação a y, eu vou conseguir igualar também. Perfeito? Então, eu vou derivar 4, que é essa função potencial aqui que eu já tenho, quase definida, né? Ainda não está bem determinada. Mas eu vou derivar ela em relação a y. Perfeito? Vamos lá. Ó, quando eu for derivar isso aqui em relação a y, observe que aqui, ó, dá xz, certo? Xz. Aqui não depende de y, então dá 0, certo? E aqui vai ficar a derivada dessa constante em relação a y. Como eu não sei muito bem... Olha, observe que essa constante depende de y, então por isso que ela não dá 0, né? Por mais que eu esteja derivando uma constante, mas como ela depende de y, ela pode dar alguma coisa que eu não sei bem quem é. Perfeito? Então vamos lá. Olha só o que aconteceu, pessoal. Agora, pessoal, o que eu vou usar? Eu vou deixar isso aqui em 5 e eu vou comparar 5 com 2. Porque olha y, eu tenho a derivada da u em relação a y, dando isso daqui, tá? Só que por 2, o que eu tenho, pessoal? Eu tenho a derivada da u em relação a y também, dando isso daqui. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou comparar. Observe lá que a derivada da u em relação a y aqui é xz. Então, eu vou comparar aqui, ó. Eu vou comparar, no lugar dessa derivada da u em relação a y, eu coloco quem? Xz mais 1. E aí, ó, eu vou conseguir cancelar esses termos e eu vou ter essa igualdade aqui, ó. Que a derivada da constante que eu queria em relação a y dá 1. Mas observe, o meu objetivo nesse momento é definir quem é essa constante aqui para mim conseguir determinar exatamente quem é, né, a nossa função. Então, o meu objetivo é determinar quem é essa constante. Então, observe que aqui eu cheguei numa conclusão que a derivada dessa constante em relação a y dá 1. Mas eu não quero a derivada dessa constante. Eu quero a própria constante. Então, o que eu faço, pessoal? Novamente, pense comigo. Ó, eu quero eliminar a derivada. Então, o que a gente faz? Se eu estou derivando em relação a y, eu integro em relação a y. Então, eu vou integrar aqui em relação a y, porque quando eu calcular a integral da derivada, dá a própria constante, certo? Então, é isso que eu faço. Integro em relação a y aqui. Integrando em relação a y aqui, tem que integrar também aqui, certo? Então, é isso que a gente fez, ó. Integramos em ambos os lados em relação a y. Integral desta derivada de a em relação a y igual a integral de 1 dy.
tá? A integral de 1, quem é, pessoal? É y, porque quando você deriva y, dá 1, certo? Então, observe, e essa integral da derivada dá próprio A, como eu falei, tá? Então, você tem que A de yz vai ser 1, só que observe, vai dar 1 mais uma constante, né? Cálculo de primitiva, 1 mais uma constante. Só que uma vez que eu estou derivando em relação a y, e essa constante, ela pode depender de z, certo? Ela pode depender de z porque se eu derivar aqui em relação a y, aí a gente volta para cá, né? Derivada de a em relação a y, deriva aqui em relação a y, e aqui, como depende de z, daria 0, certo? Então, novamente, aquele mesmo pensamento que eu já venho explicando aí acima. Então, a integral de 1 de y dá y mais uma constante, só que essa constante ela pode depender de z, porque uma vez que eu estou integrando em relação, vou derivar em relação a y, então z para mim seria constante. Então, ó, observe que eu restringi o meu problema. Eu consegui mostrar que a de yz lá acima, ele é y mais b de z, certo? Logo, eu vou pegar esse valor, a de yz, e vou substituir aonde? Aqui na 4, né? Ou seja, eu vou trocar esse valor pelo que eu achei, certo? Então, a minha 4 agora, ela vai ficar desta maneira, como 6 aqui, ó. A U vai ser 2x, xyz mais 2x mais y, né? Mais b de z. Aí, observe, eu ainda continuo com um problema. Por quê? Eu já sei mais ou menos toda a cara da nossa função. O problema é que eu ainda tenho uma constante e eu preciso determiná-la. Agora, o que a gente vai fazer? Note que essa constante depende de z. Observe que é uma coisa assim meio que construtiva, é uma coisa que o pensamento, como você vai fazendo, é meio que análogo, digamos assim, um passo para o outro, né? O que eu vou fazer agora, pessoal? Olha, meu objetivo agora é eliminar essa constante b de z, certo? É encontrar quem é essa constante b de z, tá? Então, o que eu vou fazer? Observe que eu já usei o 1 e o 2 lá da minha desigualdade. Agora, eu vou tentar usar o 3. Então, para mim usar o 3, eu derivo essa equação 6 em relação a z, tá? Então, eu vou ficar com a derivada da u em relação a z aqui e a derivada desta função aqui em relação a z. Quando eu derivar essa função em relação a z, olha, observe que essa daqui, aqui, né, derivada de z aqui dá 1 vezes isso, então dá xy. Isso daqui não depende de z, então dá 0. Isso daqui também não depende de z, então dá 0, mais a derivada dessa daqui em relação a z. Como é uma função de uma variável só, então é uma derivada ordinária, tá? Então, eu posso colocar simplesmente b' de z. Tudo bem? Então, ó, eu tenho que a derivada da u em relação a z dá exatamente essa função. E aí, o que eu uso agora? Aí, eu vou usar a minha equação 3 lá, porque por 3, lá em cima, olha aqui, a derivada da u em relação a z dá essa função. Certo? Então, eu vou substituir aqui, ó. Então, eu vou, no lugar da derivada da u em relação a z, eu coloco quem? xy mais 2z. E aí, observe que eu consigo meio que eliminar esse cara. E eu estou dizendo para você que a derivada da b, né? A derivada de b em relação a z, dá exatamente 2z. Novamente, pessoal, eu quero a b de z, eu não quero a z. Quer dizer, a b' de z. Tá? Então, o que eu faço para eliminar a derivada? Integra. Integra esta última igualdade em relação a z, tá? Então, vai ficar a integral de b' de z dz vai ser igual, integrei em ambos os lados, né? A integral de 2z dz, certo? Perfeito. Então, a integral da derivada aqui dá o próprio b de z, a gente já estou cansado de falar, tá? E a integral de 2z dá o quê, pessoal? A gente sabe o seguinte, né? A gente pode tirar o 2 para fora da integral e derivar só z. A derivada de z, ou seja, aqui você está elevado a 1, né? Então, você soma 1, certo? E subtrai e divide por esse número. Esse é o cálculo da integral, tá? Então, ó, vai ficar o 2 que ficou aqui fora, z quadrado sobre 2. E aí, você vai cancelar aqui, né? E aí, você vai ter que o b de z vai ser exatamente z quadrado. Olha, a integral de 2z, né? Novamente, cálculo de primitiva, tá? Quem é a primitiva dessa função? A gente sabe que é z quadrado, mais uma constante c. Por quê? Quando a gente deriva isso daqui, dá o quê, pessoal? 2z,
certo? Que volta para cá, certo? Ou seja, a derivada de z quadrado mais essa constante c, perfeito? Então, ó, agora o nosso b de z, a gente conseguiu encontrar quem é o b de z. O b de z é z quadrado mais c. E assim, pessoal, a gente usa esse resultado e substitui lá na nossa equação sexta, né? A nossa equação sexta aqui, que é o cálculo da nossa função potencial. E nós vamos ter que a nossa u, ela é dada desta maneira, tá? É xyz mais 2x mais y mais z quadrado mais essa constante c. Ou seja, a nossa função potencial é exatamente essa função. Agora fica a cargo de vocês, por exemplo, verificar se realmente essa função é uma função potencial. Ou seja, calcula o gradiente dessa função e vê se o campo volta para a função f, né? Ou seja, verifica se o gradiente da u é igual ao f, o campo vetorial f, tá? E aí eu deixo como exercício para vocês treinarem esse novo campo aqui, né? Você supõe agora que o campo seja essa, e aí você verifica se esse campo é conservativo, ou seja, calcula o rotacional dele, e caso afirmativo, tente encontrar quem é a função potencial, exatamente seguindo os passos que eu segui acima, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Para a gente calcular a função potencial, a gente usa unicamente, exclusivamente essas três igualdades aqui, tá? E aí você vai procedendo exatamente da forma como eu fiz. É uma meio que você vai construindo. Deriva em relação a U, né? Integra em relação a U. Você vai meio construindo por o que você quer, tá? Depois que você pegar a manha, não vai ter tantas dificuldades, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. É isso e até a próxima aula.